Professor Alex Bruno. A aula de hoje vai ser sobre o assunto permutação. Fica comigo e vamos estudar. Vamos dar continuidade aos estudos em análise combinatória. Permutação simples. A palavra permutar, ela tem a ver com a ideia de troca, né? É até semelhante ao dia a dia, quando a pessoa trabalha por escala e aí por uma razão ela não pode ir ao trabalho, então ela permuta com alguém, ela faz uma troca de horário com alguém. Então, na matemática, a ideia de permutação, ela consiste em você verificar todas as possíveis combinações com um determinado número de elementos. Então, vamos ao exemplo aqui. Uma pessoa, ao abrir uma conta corrente em um banco, deve escolher uma senha composta de 4 algarismos. Se essa pessoa gosta dos algarismos 2, 4, 6 e 8 e deseja colocá-los numa certa ordem para formar a senha, qual o número total de senhas que podem ser formadas com esses algarismos? Vamos verificar? Nós temos aí, como foi formado no texto, os números 2, 4, 6 e 8 e vamos verificar todas as possíveis senhas que podem ser formadas aí com esses números. A primeira vamos botar, aqui está registrada no texto. 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 8 e 6. Outra possível senha seria aqui 2, 6, 4 e 8. Outra seria 2, 6, 8 e 4. E para finalizar iniciando com a senha 2, teríamos aqui 2, 8, 4 e 6 e 2, 8, 6 e 4. Então aqui nós temos todas as possibilidades de senha que começam com 2. Vamos verificar agora as possibilidades de senha que começam com 4. Teríamos aqui então 4, 2, 6, 8. Outra possibilidade seria 4, 2, 8, 6. 4, 6, 2, 8. 4, 6, 8, 2. Outra possibilidade seria 4, 8, 2, 6 e 4, 8, 6, 2. Nós temos aqui 6 possibilidades mais 6. Então, até agora, nós temos 12 possibilidades de combinação com esses valores. Iniciando com 6, nós temos 6, 2, 4 e 8. 6, 2, 8 e 4. 6, 4, 8 e 2. 6, 4, 2 e 8. 6, 8, 2 e 4 e 6, 8, 4 e 2. Então, iniciando com o número 6, nós temos mais 6 possibilidades e agora vamos aqui verificar as possíveis senhas que começam com 8. 8, 2, 4 e 6 é uma possibilidade. 8, 2, 6 e 4. 8, 4, 2 e 6. 8, 4, 6 e 2, 8, 6, 2 e 4 e, finalmente, 8, 6, 4 e 2. Nós temos ao todo, então, aqui 6, 12, 18, 24 possíveis senhas utilizando os números 2, 4, 6 e 8. Esse assunto trata-se de permutação, ou seja, trocar as ordens dos valores e verificar todas as possíveis combinações. Então, a permutação de um valor é calculada da seguinte maneira. P, que é correspondente à permutação, N vai ser o seguinte, N fatorial, em que esse N corresponde ao número de elementos a serem combinados.
Nessa questão, nós temos 4 números que foram combinados. Então, se eu fosse calcular a permutação, seria P de 4 igual a 4 fatorial. Nós temos 4 letras. Então, permutação de 4 vai ser igual a 4 fatorial. E nós já vimos na aula passada que 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, exatamente o valor de combinações que nós fizemos aqui. Um curso de inglês é dividido em 4 partes: vocabulário, gramática, conversação e interpretação de textos. Todos os dias, essas partes são estudadas, mas nunca na mesma ordem. Em quantos dias se esgotará a sequência possível de aulas para o curso? Perceba aí que nessa situação nós temos 4 possibilidades e aí eu quero saber quais são todas as possibilidades sem que se repita uma. Então é semelhante à questão das senhas. Nós temos aqui vocabulário, nós temos gramática, conversação e interpretação de texto. Então, nós não vamos aqui apresentar uma a uma todas as possíveis combinações nessa ordem. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui 4 disciplinas relacionadas a inglês, então nós vamos calcular a permutação. Elas vão se permutar, então nós temos permutação de 4 a 4, e vai ser calculado da seguinte maneira: 4 fatorial. E nós já vimos até no exemplo anterior. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. Então, nós temos aqui 24 possibilidades de combinar essas disciplinas: gramática, vocabulário, conversação e interpretação de texto. Então, a pergunta é: quantos dias se esgotará a sequência? Em 24 dias se encerra essa sequência e a partir do dia 25, então, teria que repetir alguma das possibilidades. Questão 2. Determine o número de anagramas formado pela palavra república. Então, perceba aqui, quantas letras tem a palavra república? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, nós temos aqui 9 possibilidades de combinar as letras da palavra república. E aí nós percebemos que é inviável que nós vamos descrever uma a uma cada combinação de letra. Nós vamos calcular mesmo o valor, já que a questão pede o número de anagramas, não pede quais são esses anagramas. Como é que se calcula? Permutação, nós vamos permutar as letras. Quantas letras eu tenho da palavra república? 9. Então, vai ser igual a 9 fatorial. E aí, 9 fatorial é calculado 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Nós já sabemos que essa multiplicação aqui do 6 até os seus antecessores resulta em 720. Inclusive, nós temos da aula passada os resultados vezes 7 vezes 8. Mas vamos calcular aqui. 720 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2 é 14. Sobe 1. 7 vezes 7 é 49. Com 1, 50. Então, essa multiplicação do 7 vezes 6 vezes 5 até chegar no 1 vai dar 5.040. Então, vamos multiplicar agora 5.040 vezes 8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 4 é 32. Sobe 3, 3 dezenas. 8 vezes 0 é 0. Com 3, resulta em 3. E 8 vezes 5 é 40. Nós temos, então, o 8 multiplicado por todos os seus antecessores resulta em 40.320. E agora resta saber quanto é a multiplicação por 9. Multiplicando então esse valor por 9, nós temos 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2 é 18, sobe uma unidade.
9 vezes 3 é 27, com 1 é 28. Sobe 2 unidades. 9 vezes 0 é 0, com 2 resulta em 2. E 9 vezes 4 é 36. Então, nós temos aqui 362.880. Esse é o número de anagramas que a palavra república forma. 362.880. Questão 3. Um dado foi lançado 4 vezes sucessivamente e as faces obtidas foram 2, 3, 5 e 6. Não necessariamente nessa ordem. De quantas formas distintas pode ter ocorrido a sequência de resultados? Essa questão é semelhante à questão da senha, né? Quais são as possíveis combinações com os algarismos? Nós temos aqui 4 números. Então, para saber aqui todas as possibilidades de ordem, é só calcular a permutação de 4. Permutação de 4 é a mesma coisa que 4 fatorial, e 4 fatorial é calculado. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e nós já vimos que o 4 fatorial é igual a 24. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra morena? Então, vamos verificar quantas letras tem a palavra morena. M-O-R-E-N-A. 6 letras. Então, a permutação que vamos calcular é a permutação de 6, que vai ser igual a 6 fatorial. E aí, nós temos 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E até nós vimos na questão 2 que 6 fatorial resulta em 720. Então, nós temos aqui 720 possíveis anagramas formados com a palavra morena. A permutação com repetição vai ter ideias semelhantes ao que nós vimos já na permutação simples, no entanto, vai ter sim um diferencial. Vamos ao exemplo aqui. Determine todos os possíveis anagramas da palavra asa. Perceba aí que a palavra asa possui as letras A repetidas. Então, como nós obteremos aí o número de anagramas? Vamos considerar aqui todas as possibilidades. Inicialmente, nós temos aqui essa possibilidade de anagrama. A, S. E para a segunda letra A, vamos marcar aqui a letra com cor diferente, aqui, com a cor vermelha. Então, nós temos o primeiro anagrama aqui. Primeira possibilidade é A, S e o A vermelho. Segunda possibilidade seria A, vermelho e o S. Terceira possibilidade, nós teremos aqui S, A e a outra letra A. Nós poderíamos formar também aqui S, o A que eu marquei de vermelho e o A marcado de azul. Outra possibilidade seria o A marcado de vermelho, o A azul e o S. E, finalmente, nós poderíamos ter aqui A marcado de vermelho, S e o A marcado de azul. Sem levar em consideração a cor, você poderia notar aqui que a combinação ASA, ela se repete. Se você levar em consideração que a cor é diferente, nós teremos 6 possibilidades, mas sem levar em consideração a cor, já que fui eu que destaquei a cor vermelha aqui, ASA apareceu repetido. Então, na verdade,
o ASA é apenas uma possibilidade. Eu descartaria uma delas. AAS também apareceu 2 vezes aqui, né? Que é esse caso bem aqui e esse caso bem aqui também. E o SAA também repetiu-se. Na verdade, em vez de 6 possibilidades de combinação com as letras da palavra asa, nós temos apenas 3 possibilidades. E como se calcula aí a permutação com repetição? É da seguinte maneira: P, N a N, vai ser, você vai marcar aqui um tracinho de fração, N fatorial, que vai ser o número de elementos lá que compõem o conjunto, que compõe, no caso, a palavra asa tem 3 letras, né? Então, colocaria em cima 3 fatorial. E aqui embaixo vai ser as letras que se repetem fatorial. Então, aqui vamos chamar aqui de alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial, alfa 3 fatorial e assim por diante. Quantos elementos repetirem, vai ser eles apresentados aqui embaixo em fatorial. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, a palavra asa. Vamos calcular ela usando essa fórmula. Seria o seguinte, ó. Permutação de 3 com repetição vai ser igual a 3 fatorial. A palavra asa, ela vai ter aqui a letra A repetindo 2 vezes. Então, eu vou colocar bem aqui o valor 2 fatorial. Como nós só temos essa letra que repete, nós já apresentamos aqui o alfa uma vez. Se nós tivéssemos mais letras que se repetiam, iriam corresponder ao alfa 2, ao alfa 3 e assim por diante. Então, cada alfa indica uma letra diferente que repete. E calculando, nós teríamos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Nós temos aqui que é 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Olha só o resultado. É 3. Nós temos aqui, então, com a palavra asa, apenas 3 possíveis anagramas. Exercício de fixação. Determine quantos anagramas podemos formar com a palavra aluna. A palavra aluna tem 5 letras. E percebam que tem uma letra que se repete, que é a letra A. E ela repete 2 vezes no caso. Então, neste caso, trata-se de uma permutação com repetição. Ou nós chamamos também permutação com elementos repetidos. O cálculo vai ser permutação de 5. E aqui nós temos, ó, quantas vezes se repete um elemento. Repete 2 vezes. Então, vamos calcular. É 5 fatorial dividido por 2 fatorial. E agora vamos fazer o procedimento matemático. O que significa 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1. E agora nós vamos simplificar. 2 cancela com 2, restou 5 vezes 4 vezes 3. Então, 5 vezes 4 é 20 e 20 vezes 6 é 60. Então, nós temos 60 possíveis anagramas que podem ser formados com a palavra aluna. Segunda questão. Determine o número de anagramas das palavras banana e garrafa. Vou pedir a vocês o seguinte, pausem o vídeo e analisem aí as 2 palavras, banana e garrafa. Quais são as letras que se repetem e quantas vezes se repetem cada uma? Ok? Então, vamos lá continuar. A palavra banana, ela possui 6 letras. Então, nós vamos calcular a permutação de 6. E aí, quais são as letras que se repetem? A letra A repete-se 3 vezes. Então, nós vamos registrar bem aqui o 3, indicando que a letra A se repete 3 vezes. Mas não é apenas a letra A que se repete. A letra N também se repete 2 vezes. Então, vou colocar uma vírgula aqui e o número 2. E agora vamos calcular. Isso aqui é apenas um símbolo, é uma representação, né? 3, a letra A se repete 3 vezes. E 2, a letra N se repete 2 vezes. Como é que se calcula a permutação com repetição?
Já que são 6 letras, é 6 fatorial. E aqui embaixo quais letras se repetem, né? No caso, o A se repete 3 vezes, é 3 fatorial. Vezes, o N se repete 2 vezes, é 2 fatorial. E agora vamos prosseguir. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E eu vou parar bem aqui, ó, 3 fatorial. Lembrando da aula passada, ó, eu parei em 3 fatorial porque aqui no denominador existe também o 3 fatorial. Então, se você não lembra do que eu estou comentando, reveja a aula passada que eu explico essa situação aqui. Então, nós temos 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Então, ó, vou cancelar. Ó. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. E agora sobrou aqui embaixo apenas o 2. E eu posso simplificar. Olha só, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. E aqui embaixo nós temos o 2 ainda. 120 dividido por 2 dá 60. Então, eu tenho 60 possíveis combinações com as letras da palavra banana. Lembrando que em algum momento este A, mesmo sendo trocado de ordem, vai acabar formando o mesmo anagrama. Com relação à palavra garrafa, então vamos analisar aqui. A palavra garrafa já vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então nós vamos calcular aqui permutação de 7. E agora quais são as letras que se repetem? A letra A se repete 3 vezes e a letra R se repete 2 vezes. Então, vamos calcular aqui. Ó. Vou colocar 3, indicando uma letra que se repete 3 vezes, e 2, indicando outra letra que se repete 2 vezes. Permutação de 7 com repetição de 3 e 2. Vai ser 7 fatorial aqui em cima. Aqui embaixo é 3 fatorial e 2 fatorial. 7 fatorial vai ser igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Eu reduzi até o 3 fatorial para poder cancelar com o outro 3 fatorial que está no denominador. E aqui é vezes 2, vezes 1. 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. E nós temos aqui, ó, 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 6 é 120. 120 vezes 7, 840. E aqui embaixo repete o 2. 840 dividido por 2 vai ser 420. O que é que isso significa? Nós temos 420 possibilidades de formar anagramas com a palavra garrafa, mesmo repetindo-se as letras. Terceira, de quantas maneiras diferentes podemos empilhar 5 figurinhas, sabendo que 3 são repetidas? Então, nós temos aqui, né? Vamos poder combinar 5 figurinhas, sendo que 3 são repetidas. Então, vamos calcular. É 5 fatorial dividido por 3 fatorial. E nós vamos reduzir 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo é 3 fatorial. Simplificando, nós temos 5 vezes 4, nós temos 20 maneiras diferentes de organizar as figurinhas, sendo que 3 são repetidas. A permutação circular é calculada quando desejamos organizar os elementos em torno de um círculo ou de um objeto formando um círculo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma mesa redonda e nós temos 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes nós podemos organizar essas pessoas aí sem que se repita a ordem? Então, por meio de procedimentos matemáticos, descobriu-se que a permutação circular é calculada da seguinte maneira. Permutação circular de n vai ser igual ao n menos 1 fatorial. Então, se nós temos aqui 4 pessoas ao redor de uma mesa, para calcular o número de possibilidades de combiná-las, vai ser aqui obtido por 3 fatorial, 1 a menos do que 4. Se nós tivéssemos aqui 6 pessoas ao redor de uma mesa,
Para saber o número de possibilidades de combinar, nós teríamos aqui 5 fatorial, 1 a menos do que 6, e assim por diante. Esse n mais menos 1 significa isso. O valor que eu tenho, se for calcular a permutação circular, vai ser um número a menos que o valor que eu tenho. Exercício de fixação. De quantas formas uma família formada por 5 pessoas pode sentar-se em uma mesa redonda para uma refeição? Perceba aí que na questão fala que a mesa é redonda, ou seja, tem uma forma circular, e nós temos 5 pessoas. Então, permutação circular de 5, nós temos 5 pessoas. Vai ser igual a 5 menos 1. Se você já quisesse botar o número 4 fatorial, já poderia. Eu só estou seguindo a fórmula. E lembrando que aqui vai ser fatorial. Permutação circular de 5 vai ser igual a 4 fatorial. E daqui em diante nós sabemos como calcular. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 fatorial é igual a 24. Nós temos 24 maneiras diferentes que essa família pode se organizar em torno de uma mesa redonda. Segunda questão. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar-se ao redor de uma mesa circular? Semelhantemente à questão anterior, nós vamos calcular aqui. Permutação circular de 6 vai ser igual a 6 menos 1, e isso tudo aqui fatorial. 6 menos 1 é igual a 5. 5 fatorial. E 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E nós já sabemos que 5 fatorial também é igual a 120. Nós temos 120 maneiras diferentes que podemos combinar 6 pessoas em torno de uma mesa circular. Tarefa da semana. Lembrando a você que você deve respondê-la no caderno. Então, lá no caderno, você escreve seu nome completo. Em cada página, se você usar mais de uma página do seu caderno, você deve escrever seu nome em todas elas. Então, gente, bons estudos, ótima semana e até a próxima.